Tudo bem? Primeiro ano. O professor Márcio, então, resolveu fazer um vídeo bem curtinho aqui, uma vez que o anterior, né, falando sobre representação gráfica da função quadrática, ficou gigante, e nem é porque eu me empolgo, é porque o assunto ele é cheio de detalhes, né? Ainda assim, tem mais um detalhe que eu gostaria de conversar com vocês, que é justamente esse tema que vocês estão vendo aí, o parâmetro B nas representações gráficas das funções quadráticas, né? Onde que a gente encontra esse B lá na parábola. Então, rapidamente, quero que vocês acompanhem comigo essas dicas e as imagens aí pela frente. Prestem atenção. Antes, eu gostaria então de relembrar com vocês essas duas modalidades aí de parábola, né? Essa azulzinha com a concavidade para cima e essa vermelhinha aí com a concavidade para baixo. Então, antes de mais nada, presta atenção. Uma parábola, ela é sempre formada por dois ramos, que são esses dois braços, essas duas hastes, né? O professor Márcio chama de ramo crescente e ramo decrescente. Por exemplo, acompanha aqui comigo. Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui. Presta atenção, muita atenção. Por exemplo, essa parábola azul aqui, né? Queridos, por exemplo, se eu considerar esse ramo, aqui é onde eu estou colocando o cursor, até o vértice da parábola, então nós temos aqui o chamado ramo decrescente. Decrescente. Depois do vértice, vou até mudar aqui a cor. Vou pegar aqui uma vermelhinha. Após o vértice, né? Se eu der continuidade para a direita, então nós vamos ter aqui o ramo crescente. A mesma coisa acontece com essa parábola que tem a concavidade voltada para baixo, só que com uma diferença. Queridos, essa parte aqui da esquerda, ó, onde eu estou passando até chegar no vértice, então isso aqui verde é o ramo crescente. Ela está aumentando, enquanto essa parte vermelhinha aqui, né, depois do vértice, é o chamado ramo decrescente. Vamos combinar? O vértice da parábola, ele a divide em duas partes, dois ramos. Dois ramos. Se a concavidade estiver voltada para cima, o primeiro ramo será decrescente, o segundo crescente. Se a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, o primeiro ramo será crescente e o segundo decrescente. São justamente esses dois ramos que nos trazem o valor de B na parábola, esse parâmetro B. Então prestem bastante atenção. Vamos considerar aqui três situações. Vamos considerar um B maior que zero, um B menor que zero e um B igual a zero. Primeiramente, nós sempre associaremos o parâmetro ou coeficiente B ao eixo y do plano cartesiano. Olha que graça. Márcio vai colocar aqui para vocês a primeira situação. Se B, deixa eu mudar aqui a cor do meu grifo-texto. Se B for maior que zero, ou seja, se B for positivo, então a parábola ela sempre vai cortar o eixo y no ramo crescente. Sempre no ramo crescente. Tá entendendo? Se a concavidade estiver voltada para cima, nesse ramo vermelhinho. Se ela estiver voltada para baixo, nesse ramo verde. Eu vou mostrar para vocês. Olha essa primeira situação aí. Olha lá, aonde ela corta aqui o eixo Y. Deixa eu pegar uma caneta menorzinha aqui. Ó, ela corta o eixo Y nesse ponto aqui, ou seja, no ramo crescente. Por que ela corta no ramo crescente? Porque B é maior que zero. Também pode acontecer essa situação aqui. Nós temos aqui a concavidade voltada para baixo. Olha onde ela corta o eixo Y. Também no ramo crescente. Se ela corta Y no ramo crescente, é porque B é maior que zero. Entenderam? B será sempre positivo, né? O B lá do ax quadrado mais bx. Esse B será positivo se a parábola cortar o eixo x sempre no ramo crescente. Tudo bem? Também pode acontecer esse segundo caso. Acompanha comigo.
No segundo caso, queridos, ó, B é menor que zero. Atenção, sempre que B for negativo, é porque a parábola vai cortar o eixo y no seu ramo decrescente. Ó que belezinha. Esse primeiro caso aqui, olha lá, ela corta o eixo y, olha só, nesse ponto, ou seja, na hora que ela está sendo decrescente. Ah, então aqui B vai ser negativo. E se a concavidade estiver voltada para baixo? Então vai acontecer isso aqui, ó. Olha onde, queridos, ela corta o eixo y. Nesse ponto aqui, ou seja, no seu ramo decrescente. Se a parábola corta o eixo y no ramo decrescente, seja com a concavidade para cima, seja com a concavidade para baixo, então B será menor que zero. E nós ainda temos uma terceira situação, quando B for igual a zero, na chamada função quadrática decrescente. Nesse caso, aonde que ela vai cortar o eixo y? No vértice da parábola. Prestem atenção. Se B for igual a zero, deixa eu pegar aqui um grifa-texto. Se B for igual a zero, então a parábola vai cortar o eixo y no vértice. Ela vai ser simétrica em relação ao eixo y. Ó que belezinha. Ela pode ter a concavidade para cima, aonde que ela está cortando aqui o eixo y? Nem no ramo decrescente e nem no ramo crescente, mas sim no vértice. Entenderam? Também pode ter a concavidade voltada para baixo, né? Aonde que ela vai cortar o eixo y? No vértice, nem no ramo crescente, nem no ramo decrescente. Entenderam? Então, como é que a gente descobre B no gráfico? B será positivo se a parábola cortar o eixo y nos seus ramos ou no seu ramo crescente. B será negativo se a parábola cortar o eixo y no ramo decrescente. E a parábola, o B será igual a zero se a parábola cortar o eixo y, onde? Exatamente no vértice da parábola. Certinho? Espero ter ajudado vocês. E agora, bora fazer exercício.